Olá, eu sou o professor Sebastião Mello e estou aqui agora para dar continuidade ao estudo das disposições gerais dos crimes contra a honra. E nossa temática agora vai ser sobre as imunidades em relação aos crimes contra a honra. Será que existem pessoas que, em razão da função que exercem, em relação da atividade exercida, eles têm algum tipo de imunidade em relação aos crimes contra a honra? É disso que a gente vai falar agora. A previsão legal dessas imunidades está no artigo 142 do Código Penal, embora o que está tratado no artigo 142 não se trata de rol taxativo. E eu começo falando da Constituição, antes mesmo do artigo 142 do Código Penal. É bom deixar bem claro que, na forma do artigo 53 da Constituição, são invioláveis civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, os deputados federais e os senadores. Ou seja, as opiniões, palavras e votos dadas por senadores no exercício do mandato gozam de imunidade. Então, deputados e senadores, mesmo fora da Câmara, mesmo fora do Senado, se a atividade tiver alguma relação com o seu mandato parlamentar, eles têm imunidade, não cometem nem calúnia, nem difamação, nem injúria. Imunidade essa que se estende na forma do artigo 27, parágrafo 1º, aos deputados estaduais, e na forma do artigo 29, inciso 8 da Constituição, aos vereadores, certo? Desde que seja, no caso dos vereadores, durante o mandato e na circunscrição do município. Essas são as imunidades constitucionais. Agora, óbvio que tem que ter relação com o mandato. Porque, por exemplo, se alguém discute com um deputado durante uma briga de trânsito, por exemplo, que o deputado ofende alguém, não vai incidir essa imunidade porque ela não tem nenhuma relação com o exercício do mandato parlamentar, ok? Que mais eu posso dizer para vocês nesse aspecto? Agora vamos falar do artigo 142. O artigo 142 tem a seguinte redação: não constituem injúria ou difamação punível. Há quem diga que exclui a ilicitude, há quem diga que exclui a tipicidade. Eu prefiro me filiar à tese. Há quem diga que exclui a própria punibilidade, mas eu me filio à tese que causa de uma exclusão do próprio tipo. O próprio injusto penal não está configurado em virtude dessa imunidade. Eles não podem ser sujeito ativo dessas infrações presentes essas circunstâncias. Mas o assunto é controvertido. Pois bem, o artigo 142, inciso 1 diz: não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou pelo seu procurador. Ou seja, a primeira questão que a gente tem que sublinhar é que essas imunidades do artigo 142 não alcançam a calúnia, somente a difamação e a injúria. Isso significa que, na forma do artigo 142, se houver imputação falsa de fato criminoso, não há imunidade. A pessoa poderá responder pelo crime de calúnia, certo? Não esqueçam disso. O que é que o artigo diz? Não constitui injúria ou não constitui difamação puníveis a ofensa irrogada em juízo pela parte ou pelo seu procurador. O que isso quer dizer? A parte, quando, vamos supor, numa ação de divórcio, marido e mulher fazem acusações recíprocas um contra o outro, num caso dessa natureza, é bom que fique bem claro, as ofensas ali ditas não constituem nem injúria e não constituem em difamação, tá certo? Porque existe a imunidade da parte na discussão da causa, certo? Em juízo, certo? Se marido e esposa se acusam em casa, na rua, no trânsito, aí pode haver crime. Mas aquilo que é dito em juízo, a ofensa irrogada em juízo pela parte, tem imunidade. No caso do advogado, vai além. O artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB,
diz claramente que a parte tem imunidade por injúria e por difamação no exercício de sua profissão, em juízo ou fora dele. Em outras palavras, o advogado, atuando enquanto advogado, mesmo fora de juízo, pode ser numa delegacia de polícia, pode ser no presídio, pode ser numa repartição administrativa, pode ser numa reunião no seu escritório. Esse advogado não comete nem injúria, nem difamação no que tange ao exercício de sua profissão. É bom que fique bem claro nesse aspecto que a redação original do Estatuto da OAB estendia essa imunidade para o crime de desacato. O advogado não cometeria também o crime de desacato. Só que numa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal resolveu excluir a expressão ou desacato, de modo que o advogado passou a não ter imunidade em relação ao crime de desacato, como não tem em relação ao crime de calúnia, certo? É por essa razão, inclusive, que o artigo 44 do Código de Processo Penal diz que nos crimes contra a honra, a procuração deve conter poderes especiais com a descrição do fato e do nome do eventual querelado, para proteger o advogado, certo? Para que o advogado não possa ser acusado eventualmente de praticar o crime de calúnia ao acusar alguém de prática de crime. Uma pergunta que me fazem com muita frequência é se essa imunidade se estende ao juiz e ao promotor de justiça. Porque juiz não é parte, nem procurador. Mas, nesse caso, a gente deve fazer a referência ao artigo 41 da LOMAN, da Lei Complementar número 35 de 79, e o artigo 41 tem a seguinte redação: salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir, certo? E caso ainda não se entenda incidente esse inciso, esse artigo 41 da LOMAN em relação aos juízes, vai haver o inciso 3 daqui a pouco que a gente vai fazer referência, certo? A mesma coisa em relação ao promotor de justiça. A discutir, promotor é parte, não é parte? Bem, entendo que o membro do Ministério Público é parte, certo? Então, nesse caso, ele estaria abrangido pelo 142, inciso 1, mas para que não haja nenhuma dúvida, a Lei 8625 de 93, certo? Estabelece no artigo 41, incisos 5º, que o membro do Ministério Público goza de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos nos limites da sua independência funcional. Ou seja, existe um dispositivo também que garante essa imunidade aos membros do Ministério Público, certo? É bom deixar bem claro. Pois bem, lembrando que, como eu disse, essa imunidade não alcança o crime de calúnia. É bom que fique bem claro, certo? No caso do advogado, a tese número 12 da jurisprudência em tese do STJ, que diz: a imunidade em favor do advogado no exercício da sua atividade profissional, esculpida no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, não abrange o crime de calúnia. Pois bem, o inciso 2 do mesmo artigo 142 estabelece a chamada imunidade literária, artística ou científica. Ou seja, a pessoa tem imunidade literária, artística ou científica. Vamos supor que eu faça uma crítica, por exemplo, à obra de algum autor. Vamos supor que eu resolva criticar a obra do poeta João Cabral de Melo Neto ou a obra de João Baldo Ribeiro, por exemplo. Vamos dizer, embora as críticas, na minha opinião, sejam de muito mau gosto, porque João Cabral é um grande poeta e João Baldo Ribeiro um grande escritor, a crítica literária não configura, na verdade, crime de injúria ou de difamação. A mesma forma de que a crítica artística, se eu digo que alguém é bom ou mau cantor, por exemplo, se um quadro é belo ou um conjunto de garranchos, isso faz parte do livre direito à manifestação. Da mesma forma que a crítica científica. Se eu fizer aqui no YouTube comentários negativos
em relação a algum tipo de obra de direito penal, por exemplo, se eu disser que a obra da autora ou do autor A, B ou C é ruim, não tem conteúdo, alguma coisa do gênero, ou como, por exemplo, quando eu participo de bancas de defesa de doutorado, de mestrado, e faço críticas ácidas, eventualmente, a algum trabalho que está sendo defendido, isso não constitui nem injúria, nem difamação, tá certo? Pode configurar calúnia, por exemplo, se eu, durante uma banca, acusar alguém de praticar plágio e o plágio não ocorreu. Aí pode ser calúnia, porque plágio é violação de direito autoral, crime do artigo 184 do Código Penal, certo? Então é bom que isso fique bem claro. No inciso 3, a gente cuida da chamada imunidade funcional, certo? Diz o seguinte o artigo 142, inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Isso não constitui nem injúria, nem difamação. Então, se um funcionário público dá uma opinião, dá um conceito, faz um juízo negativo em relação a alguém, este fato não configura nem difamação, nem injúria, certo? Porque faz parte do livre exercício, regular exercício da sua atividade profissional. Agora, é bom que digam bem claro, a lei fala, salvo quando se tem intenção de injuriar ou difamar. Ou seja, a crítica artística ou científica, né, ou o conceito desfavorável, salvo se ficar manifesto, evidente o propósito de ofender a honra e não apenas de criticar, é possível que a pessoa responda. Por fim, nos casos dos incisos 1 e 3, da ofensa irrogada em juízo ou do conceito desfavorável emitido por funcionário público, pode responder pelo crime que lhe dá publicidade. Vamos supor que haja uma discussão acalorada no júri entre promotor e membro do Ministério Público e a mídia diz, olha, promotor disse isso do advogado disse isso do promotor. Nesse caso específico, é possível de quem dá publicidade ao fato responda pela ofensa, tá certo? Então é isso que eu queria dizer sobre o artigo 142, certo? Então são essas as ponderações sobre esse dispositivo e mais adiante eu falarei do 143 ao 145, tá bom? Um abraço.